Mi ponencia pasa por los sentidos, por las sensaciones que tenemos en estos espacios, que compartimos nuestras historias. Y muchas veces no tenemos la conciencia de la fuerza de estos espacios en muchas personas que son marginalizadas, vulnerables, que son invisibles. Resistência afro-brasileira de invisibles a artífices de sua própria história. Então, minha ponencia, vou falar pouco sobre invisibilidade e resistência negra em contexto brasileiro. Mi presentação está mesclada com testemunho personal e a descrição de uma experiência coletiva em uma comunidade favelada. Duas experiências distintas, pero que se entrecruzam em el tempo e el espaço, com uma experiência cristiana de Deus que dá testemunho de um processo de restauração de la imagen de la mujer negra. Por la primera vez en mi historia, entonces voy a hablar en la primera persona. Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad que este congreso nos posibilita a nosotros que están en las márgenes. Por la primera vez en mi vida estoy me sintiendo un poco más empoderada. Un raquito, pero es muy importante. Gracias por el doctor Carlos Mendoza Álvarez, a quien yo pesquisé en mi tesis de doctorado, que ha contribuído mucho para que yo me descubra como una mujer, una subjetividad vulnerable, también que me ayuda a me construir con una subjetividad perdonadora, que es muy importante para comprender un poco el proceso que voy a describir ahora. El Brasil es el país que contiene el segundo mayor contingente de negros del mundo, perdiendo solamente para Nigeria. La población negra representa más de la mitad de los brasileños. Somos cerca de 54%. Somos casi 110 millones de negras y negras, 60 millones de negras en el Brasil. Y a pesar de este grande porcentaje, las negras y negros brasileños no somos tratados como sujetos de derechos. Los datos de la violencia apuntan hacia una profunda y violenta desigualdad social en la cual el Estado patriarcal y el necropolítica siguen aniquilando sin ningún pudor el cuerpo negro, como fue en el caso de Marielle Franco y muchos otros negros y negras en el Brasil. De cada 100 homicidios en el país, 71% son negros. De cada 100 homicidios, 71 de las víctimas son negros y negras. Estas cifras alarmantes nos llevan a cuestionar el lugar del negro en la sociedad brasileña. Por favor, Esta foto es una foto de Tuca Vieira, es una foto muy premiada en el mundo, el retrato de la desigualdad social en el Brasil. Con más de 300 años de esclavitud, el racismo aún hoy viene determinando el lugar de los cuerpos.
Los cuerpos blancos habitan el centro. Anterior, por favor. De manera que la ciudad es el lugar de los ricos, mientras que los cuerpos negros habitan las periferias, el lugar de no gente, de no ciudadanos, lugar de pobreza, exclusión y muerte. Bajo la quiebra de los vínculos sociales de una élite brasileña que no reconoce su identidad miscigenada, el negro no se encuentra representado en el centro, de manera que nuestra percepción y nuestra memoria sufren gran prejuicio. Los cuerpos negros son invisibilizados, como si no participan en la construcción de la polis. Las representaciones de los cuerpos negros, cuando aparecen en el centro, están subyugados. No retrata lo que somos, tampoco nuestro protagonismo, que nos perjudica en el reconocimiento de nuestra identidad afro-brasileña. Entonces, creo que essa invisibilização negra pode ser pensado a partir do que Walter Mignolo denominou de estética. Há uma estética colonial que invisibiliza o negro e a negra em la sociedade. Esta estética colonial consiste em uma colonização de nosso sentir que opera como um mecanismo al serviço do imperialismo e do eurocentrismo. Creo que eu não pretendo fazer uma crítica da arte, pero que estou apenas ilustrando com esta imagem de Miguel Ángel, que é a criação de Adão, que retrata bem a colonização do sentir, es decir, de nuestra percepción en el mundo, sobre todo el occidental. Entonces, pero tomar solamente con una imagen para despertar nuestras sensaciones. Es decir, que la estética occidental tiene sí un carácter político también. Las construcciones de los espacios tienen un carácter político. Muchas gracias. Evidentemente, las imágenes de Dios reproducen y legitiman la imagen de sociedad que se tiene y que se quiere mantener. Hay imágenes de Dios cristalizadas, macho, blanco, cristiano, que están tan cristalizadas em uma estética eurocêntrica que não permite que uma sociedade se organize de forma diferente, plural. Em este horizonte de uma estética que está a serviço da dominação, permita-me compartilhar com vocês pouco de minha experiência personal como corpo em diáspora que passou a transitar em el centro, este ser, em aqueles espaços que foram construídos exclusivamente para blancos, homens e mulheres brancas. Como a grande maioria das mulheres, das pessoas negras em el Brasil, eu, Cleusa Caldeira, nasci e cresci em la pobreza extrema, em la periferia del mundo, de la ciudad. Hace poco más de 20 años me convertí al protestantismo de tradición reformada. Soy presbiteriana, cuyas iglesias son constituidas por ser un espacio para la élite blanca, o supuestamente blanca. En el Brasil no hay blancos. Y así que entré en la iglesia, pronto me di cuenta que yo era la única mujer negra y pobre de aquel espacio.
Circular em estes espaços religiosos com sua moral patriarcal sempre me trajo muita incomodidade, pois era como se eu não pertenecesse, como se eu fosse uma estrangeira, ou melhor, como se eu fosse uma intrusa. De hecho, há toda uma estética fundamentada em la retórica moderna que hace que estes espaços sejam naturalmente espaços exclusivos para os corpos blancos e elitizados. Corpos negros em estes espaços, eu iba percebendo que corpos negros em estes espaços solamente como subalternos. Era a senhora de la limpieza. Ou então, segurança, a pessoa responsável por la seguridade. A pessoa destinada a hacer serviços considerados inferiores, pero eu estava buscando a Deus em um espaço que me comunicava uma mensagem que eu não pertencia a este local. E mirava a meus irmãos servindo e me causava muito dolor. E quanto mais me movia com meu corpo periférico, em direção à emancipação e liberação, mais eu ia percebendo a ausência de outros corpos negros. E sempre perguntava a mim mesma: ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? No via, no los encontraba, nos las encontraba. E quanto mais percebia a ausência negra, pero eu tomava consciência de minha negritude. Em este espaço branco que fui descobrindo minha negritude, me percebendo como uma negra. Essa pergunta, ¿dónde está minha irmã? ¿Dónde está meu irmão? De hecho, é uma pergunta ética que me conduz a encontrar meu irmão e minha irmã em la Bíblia. Foi em la Bíblia que eu encontrei em primeiro lugar, minha irmã. Pois mis estudos teológicos me conduziram a desarrollar uma hermenêutica negra feminista que afirma que o mundo bíblico não era tão branco como a estética moderna suele pintar. La próxima, por favor. Então, esta pintura de Harmonia Rosales de 2017, eu defendi minha dissertação em minha maestria em teologia em 2011. E a hermenêutica afirma então que o mundo bíblico é mundo negro. É uma subversão. Com a hermenêutica negra feminista, podemos afirmar que a resistência, então, passa por fazer que a periferia se converta em centro também. É dizer, há que afirmar que existem muitos centros, outros centros. E em este novo centro se começa a criar novos laços, novos vínculos, novos espaços, onde se pode denunciar as múltiplas violências contra o corpo negro e, ao mesmo tempo, recuperar as histórias perdidas, as memórias olvidadas e, sobretudo, ensaiar um projeto de comunidade nova. De pronto, me tornei no Brasil uma referência na hermenêutica negra feminista. E em 2018, fui invitada a falar de teologia negra em uma igreja católica, situada na periferia de Belo Horizonte. Então, essa pergunta ética, que também eu descobri que é uma pergunta ética e teológica,
¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? Está siendo respondida de una manera muy creativa en esta iglesia católica en Belo Horizonte. En este sentido, quiero descrever, no interpretar, uma experiência singular que está ocorrendo no Brasil, porque parece que há algo novo ocorrendo ali. Se trata da experiência do Museu del Muquifo, Museu del Quilombos e Favelas Urbanas, e da Igreja de las Santas Negras, Santas Pretas, ubicados na periferia da cidade de Belo Horizonte, em Brasil. Dois sítios intrinsecamente vinculados que estão permitindo a la comunidade negra reinventar-se. Então, vou passar rapidamente porque o tempo é curto e eu hablo muito. O Museu do Muquifo está situado em aglomerado, conjunto de 5 favelas com 35.000 pessoas. Muquifo, Museu del Quilombos e Favelas Urbanas. Esta é a favela. Pode passar, por favor. Então, o Muquifo é museu que em meio da luta de los negros e favelados han criado, surgido o Muquifo para resistir ao Estado patriarcal e à necropolítica e ao mesmo tempo resistir e ao mesmo tempo possibilitar a comunidade negra de contar sua própria história. Então, o Muquifo é um museu que surgiu em ano 2012, onde a história negra tem valor. Em Muquifo há objetos de las pessoas de la favela e suas histórias são contadas porque suas histórias têm valor. Próximo, por favor. Eu quero terminar meu tempo falando sobretudo da Igreja de las Santas Pretas. O Museu do Muquifo, onde as culturas negras têm valor. O Muquifo ha recuperado as histórias, as tradições culturais e religiosas do pueblo negro afro-brasileño. É um altar do reinado del Congado, uma cerimônia que tem no Brasil de la coronação do rei do Congo, que chegou ao Brasil escravizado. Próximo, por favor. O Muquifo, onde a fita negra tem valor. Então, são contadas a história do povo que estão sendo destruídas, suas casas, por la cobiça do mercado. Esta casa já não existe mais, mas sua história é contada. A história deste homem é contada como um homem em construção muito interessante, mas não podemos falar muito disso depois. Junto com o Muquifo, no mesmo espaço, há uma igreja fundada por mulheres negras. Hoje se chama Igreja de las Santas Pretas. Então, rapidamente, as mulheres, 14 mulheres negras se reuniam em um espaço como este, que em meio de la favela, e a função de la lucha del pueblo, la lucha política, pero con a fe, ha surgido una iconografía. La iconografía de esta igreja está tematizada em 7 dolores e 7 alegrias de Maria. La iconografía de la iglesia retrata la vida cotidiana de las mujeres negras. E
Al contrario de la estética blanca eurocéntrica, donde las mujeres negras no están, en la Iglesia de las Santas Prietas, toda la iconografía habla de la experiencia de las mujeres negras, que han contado su propia experiencia, y una experiencia muy subversiva de una experiencia cristiana de Dios, en medio de la exclusión y también del poder patriarcal eclesiástico. Próxima, por favor. A igreja ha experimentado uma nova visão de igreja, uma igreja de verdade, onde caiba, onde os negros fazem parte. O padre Mauro é co-criador do Muquifo, do museu, e curador do museu, pero que também ha sofrido muito as investidas do poder patriarcal eclesiástico, que ha removido de la iglesia. Entonces, no más es el pastor de las mujeres de una manera, vamos a decir, oficial, pero continúa siendo el pastor y padre. Próximo, por favor. Las mujeres han subvertido, entonces, el patriarcado. Es la conciencia, estas grafuras retratan a consciência que tinha a própria igreja. Então, han recontado sua história e a história bíblica também, onde as mulheres denunciam e superam o espaço, o patriarcado com sua maneira de viver e de ler a palavra de Deus. Próximo. Estou terminando. Nestes espaços, nesta igreja, há uma aparição, eu creio, surge uma nova humanidade, onde as mulheres negras têm, então, podem, em el jardim de la ressurreição, é o lugar do alto reconhecimento e do reconhecimento do outro, de la outra, del Cristo. Todas as figuras femininas, terminando, representam uma das 14 mulheres que han gestado a igreja. E, finalmente, a coronação de la reina são expressões de uma fé de mulheres negras que se identificam, que agregam sua espiritualidade suas raízes, são recuperadas suas raízes africanas, como nós em la hermenêutica negra. Pero estas mulheres estão vivendo isto na prática. Então, eu creio que o Museu do Muquifo e a Igreja de las Santas Prietas hablam de uma outra percepção da presença negra, onde a própria comunidade negra se autodefine e se empodera. Creio que também há algo de terapêutico e liberador em contar nossas histórias sem vergonha. Por el contrário, com muito orgulho, pois estas histórias nos constituem. Muitas graças.